Bíblia, a Nova Vulgata, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7. Não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o julgamento com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos será medido. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis vossas pérolas aos porcos, para que não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Pedi, e vos será dado. Buscai, e encontrareis. Batei, e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, será aberto. Quem dentre vós, sendo homem, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Tudo aquilo, portanto, que desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Pois nisto consistem a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Quão estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, mas a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nem uma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é pelos seus frutos que os reconhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome. Então lhes declararei, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Quando Jesus terminou essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensinamento, pois ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como seus escribas. Comentário patrístico principal. Santo Agostinho de Hipona, 430. Obra De Sermone Domini Monte, livro 2, capítulos 18 e 25, sobre o sermão do Senhor na montanha. 1. Não julgueis para não serdes julgados. Santo Agostinho esclarece que Cristo não proíbe o discernimento, mas condena o juízo temerário e soberbo, pelo qual o homem se coloca no lugar de Deus. Open quote. O Senhor não proíbe que se julgue o pecado, mas que se condene o coração do irmão, cuja intenção só Deus conhece. Sermone Domini Monte 18. Close quote. A imagem da trave e do cisco é para Agostinho uma crítica direta à hipocrisia espiritual. Quem se arroga corretor dos outros, mas ignora sua própria miséria interior. A trave simboliza o orgulho, o cisco, as faltas menores do próximo. Somente quem passou pelo julgamento de si mesmo, na humildade, pode ajudar o outro com caridade. Não deis aos cães o que é santo.
Agostinho interpreta este versículo à luz da disciplina espiritual da igreja primitiva. Open quote. O que é santo não deve ser negado aos humildes, mas ocultado aos que o desprezam. Mone domini in monte. Close quote. Aqui cães e porcos não são pessoas fixas, mas disposições da alma. Quem despreza a verdade, quem busca apenas zombar ou profanar. Trata-se de prudência pastoral, não de exclusão. 3. Pedi, buscai, batei. Agostinho vê nesta tríplice exortação um itinerário espiritual completo. Pedir, oração humilde, buscar, esforço interior e conversão. Bater, perseverança até o fim. Open quote. Pede quem ora, busca quem vive retamente, bate quem persevera. De Sermone Domini in Monte. Close quote. Deus responde sempre, mas nem sempre concede o que pedimos, e sim o que nos salva. 4. A regra de ouro. A lei e os profetas. Agostinho afirma que este versículo é o coração moral de toda a Escritura. Open quote. Tudo o que a lei ordena e os profetas anunciam se cumpre no amor ao próximo. Sermone Domini in Monte. Close quote. Aqui, Cristo não abole a lei, mas a consuma no amor, que nasce da graça. A porta estreita e os falsos profetas. 7:3-20. Para Agostinho, a porta estreita é a humildade de Cristo. Open quote. Estreita é a porta para quem ama o mundo, larga para quem ama a Deus. De Sermone Domini in Monte. Close quote. Os falsos profetas não são apenas hereges declarados, mas também aqueles que falam de Deus sem viver segundo Deus. O critério é claro e objetivo, os frutos, isto é, as obras nascidas da caridade. Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Este é, segundo Agostinho, um dos textos mais temíveis do Evangelho. Open quote. Não basta confessar Cristo com os lábios se a vida o nega. Sermone Domini in Deus, close quote. Milagres, carismas e obras extraordinárias não substituem a obediência. O critério último é fazer a vontade do Pai. 7. A casa sobre a rocha. Agostinho identifica claramente a rocha, o próprio Cristo, a casa, a vida do cristão, as tempestades, tentações, perseguições e a morte. Open quote. Construir sobre a rocha é ouvir e praticar. Ouvir sem praticar é construir sobre a areia. De Sermone Domini in Monte. Close quote. A diferença não está em ouvir, mas em obedecer. Síntese patrística final para audiolivro. Para Santo Agostinho, Mateus 7 é o selo do Sermão da Montanha. Ele conduz o cristão, da correção do coração, à oração confiante, ao discernimento prudente, à obediência concreta e à perseverança até o fim. Não basta escutar Cristo, é preciso edificar a vida inteira sobre ele. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.